Vamos lá. Pessoal, só finalizando ali a parte que a gente estava conversando, né, antes da live encerrar, que chamada de atenção que o André Luiz deixa para nós aqui, né? Então, que a gente seja essa candeia luminosa, mas que a gente consiga, então, exemplificar o que a gente fala, o que a gente busca, o que a gente estuda, o que a doutrina nos apresenta, né? A doutrina nos aproxima tanto de Jesus. Então vamos tentar viver o que ele nos ensinou, né? Então que a gente não seja essa candeia debaixo do alqueire, né? Como ele fala aqui. E aí, dando sequência, a gente vai avançar então a gente vai lá para o item 11. Pessoal, eu não vou falar hoje na live o item 8, 9 e 10. Eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Que é o subitem não ir aos gentios, tá? Eu vou dar preferência para a gente falar sobre os sãos não precisam de médico, tá? Mas fiquem à vontade para ler. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, vocês me enviem por direct, tá bom? Mas eu vou avançar um pouquinho para dar tempo da gente falar de tudo. E esse ponto que nós vamos entrar agora, que é o subtítulo aí, os sãos não precisam de médico, é muito interessante, porque aqui nós vamos começar a falar. Engraçado como é que são as coisas, né? Porque eu decidi a partir de julho trazer alguns temas sobre mediunidade. E aí nessa live, que é a última de junho, a gente já vai começar a falar um pouquinho da mediunidade, que é esse subtítulo aí, né? Os sãos não precisam de médico. Então olha que legal, né? Então aos poucos o tema vai aparecendo para depois a gente aprofundar. É interessante isso, né? Às vezes sem a gente programar assim direitinho, dá certo. Pessoal, então vamos lá. Os itens 11 e 12. Olha só, no item 11 nós temos então um trecho bíblico, né, evangélico, que está em Mateus capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Eu vou ler rapidinho porque vai ser a base aqui da nossa análise. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha só, pessoal. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Né, pessoal? Então, olha só, a gente vai começar a analisar então essa fala de Jesus. Eu confesso para vocês que eu demorei um pouquinho para tentar começar a captar o que ele estava querendo dizer aqui. Eu vou tentar dividir com vocês um pouco do que eu aprendi, do que eu consegui apreender mesmo, assim, dessa passagem bíblica, tá bom? Mas vamos lá, o que vocês também compreenderem aí, vocês me falam pra gente ir então comentando. Olha só, lá no item 12, então, no item 12 começa dizendo o seguinte, olha só. Jesus então, né, se dirigia aos pobres e aos deserdados, porque não são eles os que têm maior, porque são eles, né, os que têm mais necessidades de consolação. Essas palavras, como outras tantas, né, encontram sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade, olha só que importante esse ponto aqui, muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, né, e capazes de fazer um mau uso dela. Tem-se a impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser um atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. Então, pessoal, tem muitas pessoas que, em muitas situações se pensa isso, né?
Nossa, mas por que fulano tem a mediunidade, é médium, sendo que ele faz um uso equivocado às vezes? Então tem esse questionamento. E aí olha só a explicação que vai começar a ser colocada para nós aqui, para ajudar a gente a entender melhor isso. Olha só. Primeiramente, a mediunidade depende de uma disposição orgânica, do qual todo homem pode ser dotado, como há de ver, de ouvir, de falar. Então olha só que importante a gente começar a entender aqui. A mediunidade, então, é uma disposição orgânica. Primeiro ponto. Não há nenhuma da qual o homem não possa abusar, em virtude de seu livre-arbítrio. Então, quer dizer, o homem está suscetível a cometer abusos justamente por fazer uso do seu livre-arbítrio, né? Deus concedeu faculdades ao homem, né? A mediunidade é uma dessas faculdades que Deus concede ao homem. Deixa-os livre para usá-las, mas sempre pune quem delas abusa. Então, se a pessoa abusa dessa faculdade, utiliza para fins, né, totalmente equivocados, pessoal, então há depois a punição de quem abusa dessa faculdade mediúnica, né? Então, olha só, continuando aqui a explicação, que ele vai aprofundar então nesse ponto da mediunidade. Olha só o que ele vai dizer. Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, quem poderia pretender tê-los? Olha o questionamento que é feito. Onde fica, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? Então, se fosse dado só para quem é digno, quem que iria decidir quem é digno e quem não é? Olha só a ponderação aqui. E aí ele continua. A mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Olha o tanto que é importante. Não são esses últimos os doentes que precisam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, iria privá-lo do socorro que vem tirá-lo do lamaçal? Uma pergunta. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e os conselhos que recebe por via direta devem impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, para poupar-lhe a pena de ir buscar a luz longe, coloca-as em suas mãos. Não aproveitando a oportunidade é que vem a punição, com a perda ou a perversão de sua faculdade, da qual os maus espíritos apoderam-se para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Pessoal, vocês conseguem então começar a fazer o link aqui dessa passagem evangélica com a mediunidade, com essa explicação que é colocada logo abaixo aqui? Eu vou terminar só para a gente poder voltar aí explicando, tá? A mediunidade, aí ele vai finalizar aqui dizendo o seguinte: a mediunidade não implica necessariamente em relações rotineiras com os espíritos superiores. Não é porque eu sou médium, não é porque eu tenho mediunidade que eu vou estar em relação rotineira com espíritos superiores. Não é isso. É simplesmente, né, a mediunidade é uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Portanto, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e só é assistido por eles. Somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Então, vocês conseguem compreender aqui, pessoal, voltando lá
naquela fala de Jesus, né, quando ele diz que, olha só, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então aqui vai começar a ser explicado para nós esse ponto, né, de como a mediunidade ela está realmente a serviço, né, do nosso melhoramento. É um instrumento, é uma faculdade dada por Deus aos espíritos, a nós, né, aos homens, e ela pode ser esse caminho para que a gente possa então caminhar de uma forma mais concentrada, né, sabendo da imortalidade da alma e de todas as outras informações que a gente vai tendo acesso, tendo conhecimento ao longo aí da nossa vida, do nosso estudo, enfim. Mas voltando nesse ponto específico aqui da fala de Jesus mesmo, olha só. Jesus mostrou então, pessoal, com essa fala, que ele veio ao mundo para atender os enfermos. Então aqueles que se acham sãos, quem são os sãos? Quando ele fala que os sãos não precisam de médico. Os sãos são aqueles que se acham, se julgam perfeitos, se julgam invioláveis, se julgam acima dos demais, né? Se julgam superiores. Então, Jesus veio para essas pessoas ou veio para os enfermos, para ajudar os enfermos, para auxiliar, para dar o remédio que a gente precisa? Então, Jesus deixa ali, não é que ele abandona, mas ele deixa aqueles os sãos ali, né? Porque por enquanto eles não precisam de médico, né? Eles estão bem, eles estão ok. Então eu vou dar atenção, eu vou curar os enfermos, eu vou atrás de quem está sentindo dor, eu vou atrás de quem está em sofrimento, né? Então olha só, esses enfermos aí que a gente está falando não é só os enfermos do corpo não, tá, pessoal? Principalmente os enfermos do espírito, que a gente vai então a gente vai ampliar esse leque aí, né? Se a gente pensar só nos enfermos do corpo, mas não é isso, né? Os enfermos do espírito. A gente vai então entender que todo aquele que, olha só, todo aquele que erra, todo aquele que se conscientiza do seu erro, que é muito importante, né? E aquele que busca o arrependimento, e aí quando eu penso em arrependimento, vem junto a mudança. Porque eu me arrepender e eu não mudar o meu comportamento, então na verdade eu não me arrependi. É um falso arrependimento. Então aquele que errou, aquele que se conscientizou do seu erro e que busca o arrependimento, que é essa mudança verdadeira, que é essa reforma, busca ela com humildade, realmente esse para quem as luzes, né? Jesus está realmente voltado. Então Jesus veio nos assistir. Agora quem realmente não quer, se acha perfeito, não, eu nunca erro, né? Eu sou o melhor, enfim, essas pessoas que são sãos, né? Que ele diz aqui, eles por enquanto eles estão ali, né? Mas uma hora eles vão necessitar dessa luz do mundo, né, pessoal? Uma hora a gente sabe que o nosso estado evolutivo, ele não pode ser camuflado, ele não pode ser escondido. Por mais que às vezes a gente não olhe para ele, às vezes a gente não aceite a nossa condição, né? A doutrina muito nos esclarece, né? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Que planeta é esse? Né? Então são algumas informações que a gente vai aí entendendo melhor. Mas se a gente ignorar isso tudo e não prestar atenção, realmente em algum momento isso vai bater, seja pelo sofrimento, seja pelas dores, seja pela... enfim, né? E aí a gente vai buscar, e geralmente a gente busca quando a gente está sentindo dor, né? E não só a dor física, mas principalmente a dor emocional. Então é uma tentativa aqui da gente compreender então a importância da mediunidade nesse processo como uma ferramenta. Quando ele fala aqui, pessoal, olha só, o tanto que só voltar só um pouquinho,
porque eu acho muito interessante. A mediunidade é distribuída sem distinção, né? Então não é porque um é melhor que o outro, então você é melhor, então você é médio, ou então como acontece algumas vezes, alguns comentários, tal médium recebe tal espírito, e aí aquele médium ele é mais badalado porque ele recebe tal espírito. Então às vezes acontece isso, mas isso são coisas do mundo, são coisas ainda da nossa dificuldade de entender a grandeza da mediunidade, né? Mas olha só, a mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, né, pessoal? Então não existe aquela casta, aquele povo, não, é sem distinção. Quando Kardec estava preparando a codificação, né, estava estudando, estava ali envolto, né, a tudo que estava acontecendo, ele recebia cartas de todos os lugares, de todos os países, estava acontecendo em todos, não veio só de um lugar, de uma pessoa, de uma família, de um governo, não, estava acontecendo ali os fenômenos em todos os lugares, quer dizer, para mostrar que não existia, então, uma preferência, uma predileção. Não, a mediunidade é distribuída sem distinção. Então ela estava ali acontecendo em todas as manifestações que eu falo, né, os fenômenos. E aí ele continua aqui, né, todos os níveis, a todas as classes, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortificá-lo no bem. Olha o tanto que é importante. Então olha só, a mediunidade como essa ferramenta para fortificar no bem os sábios, né, e aos viciosos para corrigi-lo. Então, às vezes, né, a pessoa vem com aquela situação, aquela dificuldade para ser vencida, e a mediunidade é uma ferramenta para isso acontecer, né? Meio de corrigi-los, tanto que é importante. E aí, olha só, os bons espíritos vêm, pois ajudá-lo, e os conselhos que recebe por via direta devem impressioná-los mais vivamente do que se os recebesse por caminhos indiretos. E aí, pessoal, uma experiência que para mim foi muito marcante, foi muito importante, foi quando eu ouvi pela primeira vez uma preleção de um mentor, né? Um médium incorporado, né? Com o espírito, com o mentor, e o mentor deu uma mensagem. Aquilo para mim mexeu muito comigo, e eu lembrei quando eu li essa parte. Então, através daquela ferramenta ali, que é a mediunidade, um médium estava ali, a postos, pronto, preparado para aquele trabalho, e aí veio aquela preleção que ele fala aqui, né? Olha só, os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e os conselhos que recebe por via direta deve impressioná-los mais vivamente. Então, quem passou por essa experiência de escutar uma preleção, por exemplo, de um mentor, de um espírito que estava ali se comunicando para trazer uma mensagem edificante, né, pessoal, percebe, né, esses conselhos, essa orientação que vem, né, com toda a mensagem cristã para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos, às vezes, tirar para nos ajudar, aliás, a lidar com uma angústia, com uma dificuldade que a gente esteja passando, que a gente esteja lidando, às vezes alguma prova, né, que a gente está passando, alguma expiação, alguma coisa, né? E aí aquela ferramenta ali, aquele conselho veio para ajudar. Então ele veio para somar, ele veio para... Então a gente vai começar, né? Aqui na verdade é uma introdução, porque nós vamos aprofundar melhor esse tema da mediunidade no mês de julho. Nós vamos ter 2 lives sobre esse assunto, tá bom? E aí depois eu divulgo para vocês os temas certinho. E aí é isso, pessoal. Sobre essa parte aqui, né, ele finaliza falando sobre o bom médium, né, que não existe o médium perfeito, a gente sabe, mas existe aquele médium que está mais ali direcionado, mais disciplinado, né, com a sua tarefa, né? Então, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Então, isso que é mais importante, né?
E aí ela vai acontecer em todos os meios, em todos os lugares. Não há uma predileção, não há só fulano, só tal lugar. Não, pessoal, é uma ferramenta aí que Deus nos permite, né, utilizar, e que a gente possa, né, realmente utilizar da forma mais correta possível, mais direcionada possível, porque é uma ferramenta pro bem, né, para gerar o bem, para nos auxiliar, acima de tudo. Vamos ver o que André Luiz fala sobre esse ponto dos médios, né, sobre a mediunidade. Olha só, André Luiz, então, pessoal, lá na página 167, para quem tiver o livro aí e quiser seguir, ele começa dizendo assim: mediunidade não é privilégio, é tratamento de antigos desvios do espírito. Olha só, então, né, para quem acha que a mediunidade é um dom especial, que Deus foi, né, Deus agraciou aquela pessoa com o dom da mediunidade. Pessoal, não é bem isso não, e a doutrina muito ajuda a gente a compreender, né, o que é a mediunidade, para que ela serve, né, e ela como sendo esse instrumento de Deus para nos auxiliar. Olha só o que André Luiz vai trazer de elucidação para a gente. Então ele começa, né, mediunidade não é privilégio, é tratamento de antigos desvios do espírito. E aí, pessoal, ele vai dar alguns exemplos pra gente. Olha só que interessante. Antes, o guerreiro devastando populações, agora o médium curador devolvendo a saúde. Então, olha só, o espírito endividado, né? Então, antes ele cometeu erros e agora ele tem a oportunidade de passar por uma encarnação onde ele vai ser dotado da mediunidade para justamente reparar aquele erro lá de trás. Então, olha só, olha os exemplos que ele vai continuar dando aqui. Antes, olha só, antes o ouvinte atento ao fuxico, fofoca, né, conversa. Agora o médium audiente transmitindo esperança. Olha só que bonito, né? Antes o bisbilhoteiro da vida alheia. Agora o médium vidente revelando o mundo espiritual. Antes o propagandista da calúnia. Agora o médium falante a serviço da caridade. Então olha só, pessoal, olha só quanto é importante a gente entender isso, né? Então a mediunidade não é um dom especial que aquelas pessoas evoluídas, né, são dotadas. A gente vai entender isso. O André Luiz ajuda a gente a entender com esses exemplos. Geralmente, pessoal, na maioria dos casos, são espíritos endividados que retornam com uma missão, né, retornam com essa faculdade mais aflorada, né, dentro da sua condição orgânica também, como a gente comentou, e aí sim ele vai ser um meio dele fazer o bem, dele exercer a caridade para ele quitar débitos anteriores. Olha só que bacana. E aí, continuando aqui, olha só. Antes, o escritor disseminando pessimismo. Agora, o médium escrevente grafando palavras de consolo. Esse ponto aqui mexeu mais comigo, porque eu sou médium escrevente, né? Psicógrafo. E aí eu fiquei pensando, né? Realmente, o médium escrevente grafando palavras de consolo, né? Então as mensagens, as comunicações, elas vêm nesse sentido, né? Antes, o enganador do povo. Agora, o médium inspirado na tribuna do bem. Então aquele que pode ter utilizado da oratória, né, para enganar o povo, para enganar as pessoas, ele retorna como um médium inspirado para a tribuna do bem, né, para fazer as palestras, para fazer estudo, para estar à frente de um trabalho importante, né? Então olha só como é que é. Antes, o médico insensível à necessidade dos outros. O médico, desculpe, tá? Antes, o médico insensível à necessidade dos outros. Agora, o médium receitista em tarefa humilde. Olha só que bacana.
Antes, o artista induzindo a devassidão. Agora, o médium pintor à procura do equilíbrio. Olha esses exemplos, pessoal, que bacana, né? Antes, o compositor escravizado ao materialismo. Agora, o médium músico compondo acordes de elevada inspiração. Antes, o irmão hipnotizado pelo egoísmo. Agora, o médium sonambúlico servindo o próximo. O medianeiro emerge do passado como devedor de multidões e encontra na doutrina espírita o caminho com Jesus para o reencontro da paz. Compromisso mediúnico pois, medicamento útil e necessário. Olha que bacana, né, pessoal? Medicamento útil e necessário. Entretanto, o médico, olha a advertência, né? Entretanto, o médium desavisado, consumido pela ambição e a vaidade, envereda pela trilha do erro e acaba convertendo o remédio em veneno. Então, olha só, convertendo o remédio em veneno. Infelizmente, acontece casos assim, pessoal. Nós não podemos julgar os casos assim, mas a gente busca ali enviar uma vibração para esses irmãos, né, que estão passando pela experiência da mediunidade e que eles possam realmente exercer esse mandato que foi dado pelo Cristo, né, pessoal? Se a gente percebeu tanto como a mediunidade está a serviço, né, do trabalho, da caridade, da lei de amor, e aí a gente percebe o quanto é importante essa faculdade, né? O quanto realmente ela faz a diferença na vida da gente. Quantos de nós não fomos beneficiados pela mediunidade? Daquele médium que está ali fazendo o seu trabalho, se esforçando para manter uma boa sintonia, uma boa vibração, uma boa qualidade, né? E nós somos beneficiados, seja pelos passes de cura, seja pelas comunicações, seja por tantos exemplos que ele coloca aqui para nós. Então, se a gente se lembrar quantos médiuns já nos auxiliaram, pessoal, vamos, nesse momento, né, como a gente está lembrando deles, vamos enviar aquele pensamento de gratidão, de afeto, de alegria, né, onde quer que eles estejam, se eles já estiverem desencarnados ou não. Mas cada um de vocês aí lembra, né, aquele médium da casa espírita que te auxiliou, né, onde vocês frequentam, onde você trabalha, estuda. Então vamos nos lembrar com carinho, com afeto desses trabalhadores do Cristo, que são espíritos que vieram com suas dívidas, mas que através da mediunidade estão, né, quitando suas dívidas e também estão muito nos auxiliando durante a nossa caminhada. Como é importante, né, a gente se lembrar dessas pessoas com carinho, com gratidão, né? A Maria Cristina está perguntando qual que é o livro, né? O livro é o Vivendo o Evangelho, volume 2, do André Luiz, tá? A gente está analisando o capítulo 24 do Evangelho com a ajuda de André Luiz aqui. Pessoal, então, realmente mexeu muito comigo esse trecho aqui. Acho que alguém comentou aí, mais em cima, né? Porque realmente é uma coisa que a gente percebe que é uma entrega, né? É uma vivência que não é muito fácil. A gente vê pelas histórias aí dos grandes médiuns que a gente tem acesso, né? As histórias familiares, enfim. Então, assim, são pessoas que superam muitas dificuldades e essas dificuldades começam muito, muito cedo, às vezes na própria família, né? Mas eles realmente vieram com a missão, né? Vieram com esse intuito, com esse compromisso, né? De realmente viver a mediunidade de uma forma saudável, correta, equilibrada, disciplinada. E quantas pessoas, né, são beneficiadas por isso, né? Quantos e quantos são ajudados. Então,
Vamos nos lembrar sempre desses trabalhadores do Cristo, né, que tanto nos auxiliam. Deixa eu voltar aqui, eu queria ler um comentário do nosso amigo Ederson. Deixa um comentário aqui maior, deixa eu voltar só um pouquinho. O Ederson colocou para nós aqui: boa noite, tenho plena certeza que a mediunidade é uma forma de nos educarmos, né? Porque a minha, meu amigo, vem me educando a cada dia, né? É uma forma da gente, né, trilhar aquela, como se diz, trilhar aquele caminho que, por mais que apareçam várias tribulações, a gente tem que se lembrar que a gente está trilhando esse caminho, né? E que as dificuldades, as adversidades, elas são passageiras. Mas o Cristo nos confiou, né, essa faculdade para que a gente possa, né, florescer, para que a gente possa amparar, ajudar, dar assistência. Não é para nós, não é para o nosso ego, não é para nossa... Não é, pessoal, porque a gente viu aqui que se isso for desviado, né, ele fala aqui, né, corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo, se isso acontecer, ela pode ser retirada, isso vai gerar outras consequências, e o que André Luiz chama de remédio convertido em veneno. Então, é pra gente pensar, né? Para quem é médium aí, para quem, né, está desenvolvendo a mediunidade também, é um momento para a gente repensar, né, esse caminho. O quanto ele é importante, ele não é privativo, a gente não é que a gente vai virar santo nem nada, a gente tem que trilhar um caminho, né? E nesse caminho, Jesus está com a gente. E como é que a gente deve caminhar num caminho, numa trilha onde Jesus está do nosso lado, né? Dando o primeiro passo, que é a reforma íntima, a renovação moral, o estudo, a disciplina, a seriedade, né? Então tudo isso vai sendo somado aí para que a gente possa realmente exercer um bom trabalho, né? E principalmente, como fala no Evangelho aqui, no finalzinho do item 12, sobre a presença, né, dos amigos espirituais, dos espíritos bons que estão com os médiuns, né, que estão ali para ajudar, para auxiliar o trabalho, e que a gente possa buscar essa sintonia sempre, né? A Maria Cristina disse aqui: temos que vigiar sempre a nossa conduta, estudar e ter disciplina sempre. É verdade, né? São atributos aí muito importantes para os médiuns. A Mônica perguntou aí como distinguir a intuição da mediunidade. A intuição é quando a gente sente, né, algo, né? Ela pode ser uma forma de mediunidade, sim, tá? Agora, se for mais forte, se for mais leve, aí depende de cada pessoa, tá? Mas é uma espécie de mediunidade, é uma forma, é uma manifestação, né? Pode ser mais forte ou pode ser mais leve, mas sempre a intuição, pessoal, é uma mensagem que a gente capta, né? Às vezes o nosso anjo de guarda, o nosso mentor, um amigo espiritual que está perto da gente, que quer passar alguma mensagem, a gente sente aquilo dentro do nosso coração, é uma intuição, né? E aí a mediunidade pode ser essa forma de ligação entre o plano físico e o plano espiritual, o plano o físico e o espiritual. Então a gente recebe, a gente capta essa intuição, pode ser uma mensagem. Então o orar e vigiar é muito importante. Alguém falou aí, a Carminha, né? Orar e vigiar é muito importante para a gente sintonizar com espíritos positivos, bons, né? Para que a gente não receba intuições negativas, densas, pesadas, né? Pessoal, o tempo passou muito rápido. Infelizmente eu não vou conseguir falar sobre o último subitem. Passou muito rápido a live, nossa. Mas fica aí para vocês lerem o item 13, 14. Aliás, desculpe, os itens 17, 18 e 19, tá bom, pessoal? Para quem quiser terminar o estudo do capítulo aí. Deixa eu só ver como que o André Luiz finaliza aqui pra gente poder encerrar a live. Pessoal, eu jurava pra vocês que era 9h15, 9h20, já são 20 para as 10.
O tempo passou muito rápido, né? Eu não vou conseguir falar sobre os 3 últimos subitens, mas eu peço para que vocês leiam agora rapidinho. Ele é metade de uma página, olha só. É metade de uma página, tá? Vocês leiam o 17, 18 e 19. Qualquer dúvida vocês me mandem direct pra gente comentar. Mas tá bem fácil aqui. Tá bom? E pessoal, eu acho que é isso. Alguns pontos alguns pontos importantes a gente conseguiu falar, a gente conseguiu frisar, a gente conseguiu refletir, né? Claro que a gente não ia conseguir falar o capítulo inteiro, como eu falei para vocês, mas o principal a gente conseguiu falar, né? Que é aquela análise lá que é o título do capítulo, né? Então que a gente possa ser essa candeia luminosa que André Luiz fala, que a gente viva e exemplifique o que a gente fala, o que a gente estuda, o que a gente aprende, e que a gente não seja uma candeia que fique debaixo do alqueire, né? Debaixo do móvel. Então vamos refletir aí, vamos aproveitar esse momento de estudo. Quem não viu a primeira parte, acompanha lá a primeira parte, tá bem legal. E aí a gente vai pouco a pouco tentando aprender mais, entender um pouquinho mais sobre o Evangelho, sobre as lições de Jesus, e tentar cada dia, pessoal, ser essa candeia luminosa que André Luiz chama, né? Que André Luiz denomina aqueles que exemplificam o que transmitem, né? Os ensinamentos do Mestre. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês foram guerreiros aí, ficar até agora com a gente, né, até esse momento. O Pena Luiz está aí, o João, e convidar vocês para a semana que vem. A gente retorna ao Livro dos Espíritos, e aí nós já vamos até passar para o volume 2 já do Filosofia Espírita. Vai ser bem legal, a gente vai dar continuidade, e aguardem aí as novidades para o mês de julho. Para quem gosta de estudo sobre a mediunidade, duas lives aí bem bacanas. Uma vai ser com um convidado especial que eu não vou contar agora. Depois vocês olhem aí na agenda, que eu vou divulgar ou sexta ou segunda, vou ver ainda. E vai ser bem legal, tá? Para quem gosta desse tema da mediunidade, a gente vai tentar abrir um espacinho maior aqui nas lives, porque é um assunto muito importante, que tem muita dúvida e que realmente vai ajudar a gente a caminhar aí com passos mais firmes. Vamos nos preparar para a nossa prece. Muito obrigado a Ruth, Érica, Gemolina também está aí, minha amiga, Linamara, Edna. Muito obrigado, pessoal. Dilma. Vamos, Ana Simon também, né? A Ana Simon colocou que a cada tempo que passa a live fica mais agradável, que não queremos ir. Passou muito rápido hoje, meu Deus do céu. Mas é um sinal que foi bom, né? Vamos nos preparar então para a nossa prece? Vamos lá então, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, esse mestre amorável, esse mestre amigo, que caminha conosco, com quem nós dividimos as nossas alegrias, as nossas dificuldades, as nossas dores. Esse mestre que pacientemente nos ouve, nos acolhe, nos estende a mão após aquela queda inesperada, a queda que realmente retrata as nossas dificuldades cotidianas. Jesus nos olha nesse instante,
e vê em cada um de nós, a todos que estão acompanhando a live, aos que vão acompanhar em outro momento, em outro instante. Jesus nos olha e vê no nosso íntimo, dentro de nós, essa luz tão poderosa. Essa luz que representa a semente da sua doutrina, dos seus ensinamentos, que já está dentro dos nossos corações. Que a gente possa, cada dia mais, a cada momento, a cada oportunidade, nos tornarmos melhores candeias para essa luz. Jesus mesmo disse: vocês são a luz do mundo. Então que a gente possa, munidos dessa luz, ser a candeia que transporta a vibração do Cristo para mais e mais pessoas, para todos os lugares onde a gente esteja, em corpo físico ou em espírito. Que possamos ser identificados por essa luz que vibra, que ilumina, que leva esperança, alento e assistência por onde quer que passe. Te pedimos, Mestre, força na caminhada, saúde ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, e que estejas conosco, principalmente nas adversidades, nos momentos de prova, nos momentos onde o nosso raciocínio esteja fragilizado pelas dores, pelas experiências menos felizes. A Ti, Mestre de amor, recorremos nesse instante como o bálsamo da vida, esse bálsamo que vem se derramando sobre todos nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, os nossos amigos, sobre todo o planeta Terra. Que possamos, Mestre, sentir a Sua presença amorosa em todos os instantes, na natureza exuberante, no nosso irmão que caminha conosco e principalmente dentro de nós mesmos. Que possamos sempre, a cada dia, a cada findar de dia, nos encontrar contigo e descansar, conscientes do dever cumprido e das tarefas que nos aguardam no dia seguinte. Pedimos, Mestre, nesse instante, por todos os nossos irmãos que estão passando por todas as dificuldades inumeráveis causadas pela pandemia, por esse momento que atravessamos no planeta Terra. Que a Sua mão, Mestre, seja alcançada por todos os nossos irmãos. Que eles possam ver em Ti a esperança do amanhã, a esperança dos dias melhores que virão. Em Ti depositamos as nossas mais sinceras esperanças. Que a Tua luz poderosa, amorosa e curadora envolva a todos nós nesse instante, em muita paz, em muita proteção, em muita luz. E que possamos levar a Tua luz, Mestre, a todos os lugares. Que possamos ser os Seus discípulos
na verdadeira acepção da palavra. Que possamos estar contigo e caminhar, trabalhando as nossas dores, os nossos erros e melhorando a cada dia mais sobre a sua proteção. Esteja conosco, Mestre de amor, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Que Jesus possa abençoar todos nós, meus irmãos, nesse instante. Muito obrigado pela presença até agora. Semana que vem estaremos juntos novamente para mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexões, e vamos retornar ao Livro dos Espíritos, tá? Só lembrando. Em breve vou divulgar a agenda do mês de julho e aguardo vocês então com muito carinho. Tânia, Michele, Maria Cristina, Ana, Paulene, William, né? Todos aí que estão acompanhando, muito obrigado pela presença e continuem acompanhando as lives, as postagens, e qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer contribuição, me envie em direct, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, muita luz e muita proteção para essa semana, para esse mês que vai começar amanhã, né? Mês de julho. Que Jesus nos abençoe, nos dê forças para atravessar esse momento, e sabemos que a gente pode e a gente vai conseguir atravessar todas as dificuldades, e vamos ser a candeia luminosa que André Luiz nos convida. Tá bom, pessoal? João Paulo, Cami Feitosa, G, Larissa, Margarete, Cláudia. Que o mês de julho seja muito especial para todos nós, né? Tânia, Cristina, Nancy, muito obrigado, pessoal. Um abraço especial e que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.